Salve, gente linda! Chegamos ao ciclo de Virgem. Todos os anos temos um ciclo em Virgem. Nem sempre eles contam a mesma história e chegam de um mesmo lugar. É isso que faz das lunações um movimento tão interessante quando nos abrimos a reconhecer, abrindo essas casas astrológicas, onde nelas existem inúmeras portas. É a partir dessa reflexão do que acontece da pele para dentro e do que de alguma forma me afeta, do que me atravessa da vida e que vem contando, sim, algo de mim que desconheço. Virgem em si busca a integração, né? Esse movimento de organização, de purificação, para se sentir inteira em si. É disso que se trata a Virgem. Fala de um movimento sensível, delicado, pontual, e que de alguma forma está a serviço. Mas do quê? Onde não sabemos para onde olhamos e qual é a direção e para quê e a serviço do quê, muitas vezes nos colocamos em redenção, em sacrifício. Eu vou compartilhar a tela porque temos uma apresentação. E opa, seguimos aqui adiantados. A lua nova, então, de Virgem, vem muito como essa imagem de uma mulher que usa essa peneira, né? Esse instrumento de seleção, de discriminar, de, na realidade, separar o joio do trigo, o que cabe e não cabe, o que nos ajuda na depuração, nos ajuda na digestão da vida, e que não necessariamente ela só chega de um lugar literal, né? Da vida prática, da vida ordinária, mas aprofundando um pouquinho mais, será que Virgem também não poderia nos ensinar a respeito da digestão da vida emocional? Pois bem, o ciclo de Virgem vem, então, nesse chamado da tessitura do eu, porque fato é que desde o ano novo astrológico, em Áries, nós estamos experimentando possibilidades em nós mesmos. São desafios, é também acessar um desconhecido, mas, e com isso, deixar coisas, abrir mão, e a serviço do quê, né? Para quê? Em Virgem, existe também uma atitude disposta, né? Existe um preciosismo, um lugar que ora também pode ficar e nos levar a um aprisionamento diante do perfeccionismo, né? Desse lugar que busca a melhoria e que muitas vezes isso nos enrijece, né? E nos coloca em padrões, né? De estar sempre num movimento de insatisfação, né? E que a atitude e a leitura muito crítica nem sempre acontece do lado de fora, mas consigo, né? Então, a purificação, a adaptação, são palavras que, de repente, podem nos ajudar a recontar e, quem sabe, negociar determinados lugares em nós. Eu trouxe um poema de Clarice Lispector, A Perfeição, e que aqui fala exatamente de uma maneira poética sobre o que podemos acessar nessa alunação. O que me tranquiliza é que tudo que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem uma fração de milímetro, além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O que é a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos à perfeição. Ou seja, né, ficamos presos, né, nessas preciosidades. Vemos, literalmente, entre aspas, pelo em ovo, vemos nessas minúcias
e nos aprisionamos diante disso, nesses grãos de areia, impedindo de ver o todo, e onde essa perfeição também ela pode estar sendo idealizada. Ajustar as nossas tramas, a troca dos nossos novelos como ferramentas, enquanto agulhas, bastidores, padrões, cores, num movimento de coleta em nós mesmos, né? Então, assim, aqui existe uma arte japonesa, Kintsukuroi, e quem vem da tradição, por favor, me corrija se eu pronuncio bem, né? Mas essa arte, ela tem a capacidade de trazer beleza a objetos feitos de porcelana que eles se quebram e juntando essas partes, eles colocam e preenchem isso, né, essas fendas, esses cacos, com ouro. E assim, eu tenho a sensação que em Virgem é possível fazer esse movimento de buscar os nossos cacos, partes nossas que ficam soltas, dispostas, né, na vida, e que geralmente nos impede de ir para a vida, né, inclusive, e diante dessa identidade, desse processo criativo, onde existe uma desordem, e que aqui essa técnica vai ajudar a colocar integridade, né? Então, ao encontro, né? Eu coloco e trago essa imagem do tecer, do tear, desses novos fios enquanto rituais diários, porque sim, Virgem vai falar de como a nossa vida diária, os nossos hábitos, de como acontece isso. É desse lugar do tear da vida, do dia a dia, das formas, das funções, e não mais por quê, mas para quê fazer determinadas coisas. Elas me levam a quê? A ser o quê? Em Virgem, a busca pela excelência do único e do que é exclusivo é um movimento quase como automático, porque é esse olhar crítico, mas que ao mesmo tempo nos coloca a serviço. E como mesmo eu trouxe, Virgem é diagnóstico ali, mas ao mesmo tempo ele se toma pela responsabilidade de encontrar falhas. Faz parte dar uso a essas lupas e corrigir determinadas situações para um reencaminhamento. Mas aqui existe muitas vezes um lugar que também te coloca, né, num padrão contínuo de sempre estar encontrando um defeito, o impuro. E que se isso não chega de um olhar e a partir de uma atitude mais generosa, geralmente ficamos aprisionadas, né? Acreditando de que aquilo nunca está bom o suficiente. E com isso, a vida, ela em Virgem, convida à purificação e ao refinamento de determinadas situações, relações, um trabalho. São tempos de coleta, mas de selecionar, sabe? De julgar o que cabe e o que não cabe, de contar com a vida nesse senso crítico, analítico, para melhorar. São tempos de limpeza, de cura, né? O chakra, né, que fala, esse que é o chakra sexual, ele leva muito ao conhecimento do que é o eixo de Virgem e Peixes, os dois signos, que são regidos também por esse lugar que é sentar-se em sua própria morada, né? E que ora também fala do que transborda, mas também do que está dentro, e de como selecionamos, né, a vida, de como estamos na vida. Porém, esse ciclo em Virgem também nos leva a um convite para a soltura, para a regeneração, para renascimentos e reciclagens de uma vontade. O ventre sagrado é honrado em Virgem. O intestino
ele é o órgão de Virgem, e assim como esse centro, que também na medicina chinesa temos o Qi, temos literalmente essa região da cintura, o ventre, que não só no feminino acolhe uma vida, mas que aqui falamos do intestino como esse órgão que depura, seleciona e que também metaboliza emoções. Jean-Yves Leloup, dentro de um dos seus livros, vem trazer essa perspectiva do centro como o intestino, o centro, o ventre, como na antiguidade, quem não tinha ventre não tinha centro. Não era uma pessoa centrada. Afinal de contas, é a partir desse espaço no corpo, né, que ele está dividido entre a parte superior e inferior. É esse que é o centro de detenção energética, né? E em muitas culturas, pensar com a cabeça e decidir com a cabeça é uma loucura, assim como o coração, mas em determinadas tradições, agir com o ventre, com esse centro, é de um lugar de quem caminha com lucidez, com clareza. Virgem vem honrar o feminino virginal, esse que é inteiro em si mesmo. A virgem, ela está muito distante, inclusive, de quem tem um relacionamento ou não, mas é um feminino virginal, aquele que é impecável com si mesma. Por isso que eu trago essa imagem anterior de juntar-se, assim como no mito de Ísis e Osíris. Esse movimento de acessar e reconhecer e dar lugar a partes não reconhecidas na minha história, onde posso trazê-las agora à medida que as reconheço. Ser leal à natureza, ao que importa, e ao que eu não consigo enxergar também. Assim, a vida tem possibilidade de acontecer. Né? E como me manter íntegra, então, na minha natureza? Como então esses rituais diários? Do que me alimento? Como me organizo? E como lido com a desorganização e o caos que existe em alguma parte da vida? Será que tudo está em plena ordem? E o que é ordem? E o que é organizada? Eu estou disposta a lidar com manejos, com mudanças? O quanto em mim, às vezes, fica buscando esse lugar e esse olhar em reconhecimento da perfeição, do bem feito. Para quê? E para quem? Ísis é uma deusa do panteão egípcio, e que vem falar de um feminino iniciado. Um, uma deusa que vem, inclusive, iniciada porque é capaz de recitar perfeitamente as palavras mágicas para unir o seu amado Osíris depois que ele foi literalmente esquartejado pelo seu irmão Set. É ela, nesse movimento, que tem a promessa de gerar o filho pródigo, Horus. Morgana também é uma outra iniciada, e que aqui por Merlin. São masculinos, né, essas referências de mestres, mas que são renegados, que eles estão apartados, mas que detêm desse conhecimento, e que elas são iniciadas a partir daqui. Justamente, e para quem sabe, né, nos ajudar a unir e trazer mais integridade às nossas atitudes, maior clareza, né, lucidez, uma atitude coerente diante do que sinto e vejo. E faço. No mapa dessa lua nova,
nós temos um aspecto extremamente interessante, que é o aspecto de Pipa, né? E que ele pode ser extremamente favorável e ir muito, muito longe, como um carretel que solta essa linha, e que às vezes fica tão facilitado que perdemos de vista, né, nessas minúcias. Exceto por essa oposição, que inclusive traz a tensão, né, da lua nova, né, em 21 graus e 58 minutos, e Netuno na sua oposição, onde aqui, eventualmente, também podemos lidar não só com essa idealização de perfeição, né? Mas também podemos lidar com uma atitude sensível, considerando conteúdos e possibilidades que vão além de nós, né? Então, que não necessariamente precisa se entregar a uma fé cega, mas a uma entrega. Plutão e Urano ali estão também como marcadores desse processo de regeneração, de mudança, que também fala de processos criativos, e que aqui, sim, ao longo da alunação, teremos quase como a chegada de Prometeu, como uma chama que ilumina e que nos traz e nos auxilia a encontrar algumas verdades, um pouco mais de lucidez, quem sabe, né? Quando falamos da lua nova em aspectos com Urano, falamos de libertar e desatar nós, falamos de soltura. Soltura, hora de restrições, mas também dessas ferramentas, dos meios, de como e os métodos. É como se pudéssemos fazer uso de novas ferramentas para trazer justamente essa métrica do que vale, do que não vale, né? Com a atitude crítica, inclusive, de Virgem, né? Urano tem esse potencial aqui de nos colocar diante das experimentações, do diferencial, do original, que ele mobiliza, ele é dinâmico, ele, de alguma forma, aqui propõe, né, a vida diária, as formas conhecidas, tocar, né, outras ferramentas, quem sabe, outros métodos. Enquanto Plutão vem falar sobre descobertas, coisas que estavam, então, muito, de repente, obscuras e que chegam como conteúdos emergentes. Então, são informações que, ora, chegam, mas também a regeneração de técnicas ou de trabalho ou de ferramentas que, de repente, né, e mesmo de uma atitude que, de repente, se coloca a serviço desde um outro lugar, com uma outra atitude, com outro olhar, que nos ajuda a ressignificar o que ali estava, de repente, mais paralisado, né? Então, padrões é um excelente momento, inclusive, para quem deseja fazer um detox, né, fazer uma mudança importante em seus hábitos não só alimentares, mas também dentro das suas rotinas, também dentro das suas relações, dependendo de onde você tem a Virgem. Aqui Virgem, assim, o signo pode nos levar a muitas leituras, depende de onde ele estiver no seu mapa natal, né? Então, essa busca pela perfeição, ela não só chega por por Virgem, né? Esse movimento da depuração, né? Dessa forma que não é só bela, mas é funcional, né? Mas esse Netuno na oposição talvez nos coloque em movimentos de sacrifício e não de sacro ofício. O idealismo, às vezes, nos põe em devoção, né? E isso às vezes é uma leitura distorcida sobre determinadas condições da vida, né? E às vezes negacionista, às vezes passiva demais, às vezes numa fé cega, né? Então, a inspiração e poder descortinar e se colocar diante do que até então poderia te frustrar e como fazer isso, é um potencial sagrado, é acessar também o luminoso, aquele que vai além de nós, aquele que amplia, né? E que, obviamente, nos traz experiências, né? Sobre a vida
de um lugar mais impactante, né? Então, quando falamos da lua nova, também se temos um trânsito ali que, para mim, é tocado Mercúrio, o planeta regente de Virgem, e que até então, nessa lua nova, ele está numa fase estacionária, onde tem muita carga. Então, assim, não basta só dizer que no dia seguinte, esse Mercúrio, ele avança em movimento direto e que tudo se resolve. Afinal de contas, a fotografia do céu, temos Mercúrio estacionário. Sim, é uma atitude, pelo menos para os próximos dias, de ir e não ir, de ficar um pouco nessa retranca, sabe? De por que ir, para que ir e para que ficar, né? Então, o que me move e o que não me move. Então, assim, ao mesmo tempo, esse Saturno, como um deus Cronos, vem falar sobre conteúdos do tempo, vem falar sobre compromissos, sobre maturidade, mas também sobre preocupações, sobre limite, sobre trazer um olhar nítido àquele que tem um compromisso com a realidade, com a responsabilidade, ou seja, que responde a algo, que tem uma atitude, né, comprometida com o que é real, com o que está aos olhos. Então, assim, você tem um sonho, você tem uma vontade, como você chega até lá? Esses entendimentos, Saturno talvez nos traga como um potencial, né? O que seria até um momento uma dificuldade, uma cobrança. Se podemos, de repente, deslocar o nosso olhar, né, diante de determinados fatos, quem sabe aqui podemos, de repente, ter uma nova atitude diante, né, da vida, sendo um pouco mais impecáveis, ou seja, não pecando, né, com a nossa verdade, com o que importa, com os nossos desejos, ou com o que já foi feito, né, diante da vida e do outro, né? Então, assim, será que o ser impecável consigo é também dizer não ao outro? Ou será que quando somos impecáveis com o que de fato importa, quando estamos e nos sentimos, de certa forma, integradas ou íntegras a determinadas ideias num trabalho, em relações, será que o outro recebe tanto não? Eu me pergunto se de fato o dizer sim para mim é dizer não ao outro, ou dizer sim em alto e bom som para que o outro tenha esse sim por inteiro? Quais são esses compromissos que eu estou disposta a firmar não só para com o outro, mas comigo mesma? Né? Lembrando que no dia 22, o Sol ingressa em Libra, e isso que traz a chegada do equinócio da primavera aqui no hemisfério sul, mas também o outono para o hemisfério norte. Esse movimento vai se dar num quarto crescente, então atentas, porque o quarto crescente desse ciclo, ele tende a vir com uma mudança, não só de uma estação, que ora também pode ser bastante interessante ter essa perspectiva, que eu levo para os grupos, que é onde é que está a primavera em você, né? Principalmente quando você tem a mandala astrológica, quando ela está exatamente do horizonte, né, daquela linha que define o ascendente ao descendente para o lado de cima, isso pode ser muito mais exteriorizado, mais percebido pela vida, pelo que chega. E se ele é a primavera, que é o que compõe Libra, Escorpião e Sagitário, esses três signos, dentro desse ciclo estiverem esses três signos lá embaixo na sua mandala, provavelmente a linguagem e a leitura da primavera se dê de um outro lugar. Muito diferente, né? Então, saibam que esse também é um movimento interessante, porque estaremos num quarto crescente, um chamado à tomada de uma atitude, né? O quarto crescente em si traz uma tensão, mas porque coisas já ficam mais definidas a partir dessa fase lunar. E o equinócio da primavera também vem falar desse espelhamento, né? Do que eu vejo no outro, do que eu ainda não reconheço em mim, desse centro de despertar, né, do inverno e ir em direção, né, ao encontro, né, e vice-versa, né, porque no hemisfério norte existe um chamado assim adentro, é um despertar dessa seiva, né, desse conteúdo, às vezes, inconsciente em nós, né, para a vida. Por que não?
né? Júpiter vai se encontrar num aspecto com Mercúrio no dia 24/9, mas isso não quer dizer que muitas de nós não possam estar vivendo essa realidade já. Júpiter chega aqui como prometeu, né? Chega com uma luz, com uma visão, com a possibilidade de expansão, com oportunidade, né? Nos trazendo clareza, nessas interlocuções, né, da ligação entre mente e o coração, onde se pode, de repente, encontrar novos meios, informações, conversas, trocas, entendimentos, que cheguem com mais clareza e que nos deem um haha, por que não? Essa atmosfera já pode estar sendo sentida porque Urano está participando dessa lua nova, né? Então, Urano, ele é essa oitava maior de Mercúrio, né? Nesse sentido de nos leva, né? Porque Urano, ele é o regente de Aquário. Então, é isso que nos leva, né, para algo que é ainda mais visionário, né? E que nos ajuda a enxergar além dessas fronteiras conhecidas. Lilith, no dia 3 de outubro, chega em Virgem. E que aqui os movimentos autossabotadores também podem começar a atuar, né? Diante de uma negligência, de uma displicência, né? Tanto da saúde quanto dos rituais diários, nesse lugar onde as distrações e a dispersão do tempo, do servir, do trabalhar, do fazer, pode ficar cheio de coisas e não termina nada, porque tem um nível de perfeccionismo e que é regido pela insatisfação, de um olhar extremamente crítico, né? Então, aqui é o aprender a acolher essa necessidade de autocuidado, aprender sobre rituais, sejam diários, mas também os rituais que trazem marcadores do tempo como uma régua, como uma métrica, nessa organização, né, do que falta em mim. A lua cheia acontece não em peixes neste ano. Nós temos 13 lunações o ano de 2023, né? Então, até o próximo ano, né, astrológico. E aqui o que acontece é que existe quase o que poderíamos daqui, enfim, trazer uma desritmia, mas que, de repente, existe aqui um chamado para olhar diferente, para quebrar padrões, ou quem sabe sair daquele lugar da normose, né? Que pode ser desafiador, mas ao mesmo tempo chegam novas linguagens. Existe um transbordamento de conteúdos que foram semeados, veja bem, em março e em abril, porque tivemos 2 luas novas acontecendo em Áries. E aqui é uma lua cheia em Áries. Ou seja, qual é esse chamado? Qual é essa atitude? Então, teremos uma carga muito forte, mesmo porque, estando nesse primeiro decanato de Áries, lembrem-se que não só Áries vai ser impactado, quem tenha Sol, Lua, enfim, ascendente, mas também planetas pessoais aí, no primeiro decanato de Áries, mas também o primeiro decanato ali de Libra, o primeiro decanato de Capricórnio e de Câncer, né? Veja bem, são signos que vão receber esses fluxos, mas que também os outros signos vão receber de uma outra maneira, né? Então, depois pretendo até fazer um outro vídeo contando um pouco como é em cada signo, mas saibam e estejam atentas nesses, né? Sobretudo nesses signos, como a lua cheia impacta na sua vida. Mas ademais disso, recapitulem o que você vivia nesse período entre 21/3 e 20/4 desse ano de 2023. A lua cheia, essa que está sendo semeada agora pela lua nova, vai acontecer lá no dia 24 de fevereiro de 2024. Ou seja, existe todo esse percurso em desdobramento. E lembrando que nós estamos entrando já numa fase e uma atmosfera de pré-eclipse. Sim, a próxima lua nova que acontece em Libra é um eclipse. E aqui existem 2 planetas que vão passar por esse grau matemático, que é o 21º grau de Libra. Esse encontro acontece no dia 14/10, mas os planetas que passam antes
vão ser tanto Marte, no dia 17 de setembro, e 28 e 29 de setembro, e a Lua, no dia 17, ou seja, logo mais. Isso não quer dizer que, enfim, aconteça alguma coisa. Mas sabe quando existe a possibilidade de acessar algumas informações previamente antes de um conteúdo chegar, ou antes de você ir para uma viagem, você fazer apontamentos, né, de quase como pontos de localização, né? E isso trazem informações preciosas que, se você só checar de como você se sente, o que isso conta, o que que a vida está contando, o que que você está contando a si mesma, o que você não está contando, como estão os sonhos, como estão, né, os teus relacionamentos, enfim, como está essa vida sensível. Ah, isso pode ser precioso para, justamente nesses períodos de pré-eclipse, e em si, o eclipse, que não necessariamente eventos acontecem durante o eclipse, mas antes, isso pode já trazer essa atmosfera como uma tempestade que se anuncia, e não necessariamente é preciso viver a tempestade para saber que ela se aproxima, mas depois, passados 6 meses a um ano, nós acabamos de chegar na temporada de eclipses de um eixo que é Marte, que é Áries e Libra, né? Então, assim, temos esses dois signos sendo ativados ao longo desses próximos anos, até 2025. Nós temos aqui uma dinâmica onde os nodos lunares, eles estão de alguma forma promovendo uma ativação, numa reforma, numa mudança, e que isso a todos nós impacta. É isso, queridas. Deixo aqui o meu grande abraço e um grande agradecimento pela tua chegada. Até mais.